Hoje será a 7ª mensagem que eu vou ministrar aqui sobre o tema Estou em Cristo. O que posso esperar agora? Nós iniciamos há algumas semanas, aí há 7 semanas, e a cada semana Deus traz algo novo sobre este tema, e a gente vai aí nessa jornada. Eu já pensei em encerrar a jornada, mas cada hora Deus me ministra algo no meu coração, e é lindo porque a nossa vida em Cristo é muito dinâmica, ela é cheia de... é uma grande aventura, e nós temos grandes expectativas por estarmos em Cristo. E é muito bom a gente conhecer mais a respeito dessa jornada. E nessa noite eu quero falar com vocês sobre algo que você deve esperar por estar em Cristo. Você deve esperar ter vitória sobre o mundo. Amém? Fala com o teu irmão, você pode vencer o mundo. Você pode ter essa expectativa no teu coração. Isso é promessa de Deus para você. A Bíblia afirma isso a respeito daqueles que estão em Cristo, daqueles que andam com Deus, de que por causa dele nós podemos vencer o mundo. Estar em Cristo significa ou resulta numa ruptura com o mundo. Amém? A Bíblia nos diz que antes de nós conhecermos a Cristo, nós vivíamos segundo o curso deste mundo. Não é? Significa dizer que nós vivíamos segundo os padrões desse mundo, segundo os valores desse mundo. Nós éramos estimulados por esse mundo, nós éramos inspirados por esse mundo, nós vivíamos segundo o curso deste mundo. Mas agora que nós estamos em Cristo, quem está em Cristo aí? Fala assim, eu estou em Cristo. Amém? Significa que agora, porque você está em Cristo, você não vive mais segundo o curso deste mundo, mas você vive segundo o Espírito de Deus. Amém, queridos? Então, a nossa relação com o mundo, ela foi quebrada, porque agora nós estamos numa relação com Cristo. É o que a palavra de Deus nos diz. Mas nós sabemos porque assim sentimos e vivemos e experimentamos, nós sabemos que apesar de nós termos rompido com o mundo, nós sabemos que a nossa natureza humana, ela ainda flerta com o mundo. A nossa natureza humana, ela ainda tem uma quedinha pelo mundo. Então nós sentimos que existe dentro de nós, hoje de manhã eu estava tentando achar uma palavra, falou um cabo de guerra, né? Nós vivemos um cabo de guerra dentro de nós. Por um lado, nós experimentamos a vida de Deus em nós, e essa nova natureza que nos é dada, e o Espírito de Deus nos leva para uma nova vida, para vivermos no Espírito de Deus. Mas por um outro lado, nós sentimos que existe uma outra força dentro de nós, que é a nossa natureza humana, que ela ainda flerta com o mundo, ou ainda ela tem desejos e paixões pelo mundo. Quem sente isso aí dentro de você? Pode levantar a mão, não tem vergonha. Isso é sinal de que você nasceu de novo. É sinal de que a vida de Deus está em você. Então, existe um pouco desse cabo de guerra, né? Por um lado, queremos fazer aquilo que agrada a Deus, mas por outro lado, nós sentimos que a nossa natureza nos empurra para o pecado, ou nos leva para uma vida que é contrária à vontade de Deus. O apóstolo Paulo falava sobre isso quando ele dizia: miserável homem que sou. Ele percebia, ele dizia: eu sinto que existe uma força dentro de mim que me empurra para fazer aquilo que eu não quero fazer. Então ele vivia com essa crise, e ele falava: aquilo que eu quero fazer eu não consigo fazer, e aquilo que eu sei que eu não devo fazer, isso mesmo eu faço. Então ele estava dizendo que dentro dele existia esse conflito, essa guerra, que é justamente essa velha natureza que ainda quer nos tragar e nos levar para o mundo. Mas a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, eles vencem o mundo. Amém, queridos? Abre a tua Bíblia em 1 João,
1 João capítulo 2, quero ler com vocês os versículos 15 a 17. Amém? O objetivo dessa noite é: eu quero que você saia daqui com a clara ideia, certeza, convicção de que sim, você pode vencer o mundo. Amém, queridos? Você que está em Cristo, essa é a promessa de Deus para você. Você pode vencer o mundo. 1 João 2, 15 a 17. O apóstolo João ele diz assim: não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Aqui nesse texto, João, ele afirma claramente que nós não temos mais nada com o mundo. Nós não devemos amar o mundo nem as coisas que há no mundo. Amém? Se nós amamos o mundo, nós não amamos a Deus. Portanto, aqui fica claro que nós estamos em guerra com o mundo. Há uma ruptura, há um distanciamento, há uma quebra entre a nossa vida, por estarmos em Cristo, a nossa relação com o mundo ela é quebrada. E aqui João ele define o conceito de mundo. É interessante porque João apresenta um tripé explicando para nós o que é o mundo, o que se trata o mundo. Quando ele fala não ameis o mundo, do que se trata esse mundo? O que ele quer dizer quando ele fala sobre mundo? Ele apresenta aqui um tripé muito claro. Primeiro que ele diz: nada que é deste mundo vem do Pai. Aí ele começa a enumerar, ele diz assim: os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida. Tudo isso não vem do Pai. Então, João apresenta aqui um tripé ou conceitos a respeito do mundo, do qual nós devemos romper e nos afastar dele. A primeira que ele apresenta são os desejos da natureza humana. Isto é, o desejo que tem a sua sede e a fonte em nossa natureza carnal. O que o mundo faz? O mundo estimula a nossa natureza humana. Amém? Então o mundo ele vai nos estimular, o mundo vai nos instigar, o mundo vai tocar ou tentar trazer à tona a nossa natureza humana. Essa que é corrompida, essa que está distante de Deus, essa que tem um flerte com o mundo. Por que a nossa natureza humana flerta com o mundo? Porque o mundo a estimula. Então nós precisamos, primeira coisa que João fala, não amem o mundo. João está dizendo, olha, não vivam segundo os desejos da sua própria natureza, porque o mundo vai estimular a tua natureza e você vai querer saciar a sua natureza humana com aquilo que o mundo te oferece. E Satanás usa esse primeiro aspecto do mundo na tentação com Jesus no deserto. Vocês lembram que Jesus, logo que foi batizado, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, e ali ele ficou em jejum durante 40 dias, e depois a Bíblia diz que Satanás foi tentar Jesus. E se vocês lembram dessa passagem, você vai perceber que a primeira forma ou tentativa de Satanás tentar Jesus foi usando esse tripé, o primeiro ponto do conceito do mundo, que são os desejos da natureza humana. A Bíblia diz que Jesus estava com fome. Amém? Jesus estava jejuando há 40 dias, ele estava com fome. E Satanás falou o que para ele? Quem lembra? Ordene que essas pedras se transformem em pão. E faça o quê? E mata a sua
fome. Né? Ou seja, né? Você está com fome, vai e faz o que você tem que fazer, sacia a sua natureza humana. E é algo muito comum, nós somos estimulados o tempo todo, a nossa natureza humana é estimulada o tempo todo. Quando eu falei desse cabo de guerra, é tudo aquilo que é natural, que é humano, e que muitas vezes nós queremos saciar com as coisas do mundo. Jesus venceu essa primeira tentação ali no deserto. Depois, João fala sobre a cobiça dos olhos, ou seja, tudo a vontade de ter o que agrada aos olhos. Tem um ditado que diz que os olhos são a janela da alma, não é assim? Por quê? Nós cobiçamos como? Zoião, né? A gente cobiça com os olhos, a gente olha, vê as coisas e a gente quer essas coisas. E na era da comunicação que nós estamos vivendo, então, né, das mídias sociais, então ali o tempo todo você está o quê? Conectado, você está vendo, você está olhando o que as pessoas têm, o que as pessoas conquistam, o que as pessoas querem, e você começa a ser estimulado, e você começa a querer e a desejar as coisas que o mundo te oferece. A cobiça dos olhos é a avenida através da qual as coisas exteriores do mundo, riquezas e beleza, nos inflamam. E de novo, Satanás usou essa mesma estratégia no deserto para tentar Jesus. A segunda tentação foi quando o diabo mostrou para Jesus todos os reinos do mundo e disse para ele: se você me adorar, eu te entregarei todas essas coisas. Ou seja, ele colocou Jesus numa condição onde ele podia ver todos os reinos da terra, ou seja, a cobiça dos olhos. Como isso é forte na nossa vida. Como muitas vezes nós somos dirigidos por aquilo que nós estamos vendo, cobiçando, olhando, muitas vezes invejando, querendo, buscando aquilo que o mundo coloca como vitrine para as nossas vidas. Vocês lembram quando Davi pecou? Como que Davi pecou com Betseba? Diz que ele devia estar na guerra, mas ele estava onde? Era a época dos reis estarem na guerra, mas Davi resolveu ficar onde? No palácio. E ele passeava ali pelas varandas do seu palácio, desde que de repente ele vê uma mulher, e ele vê e ele cobiça e deseja aquela mulher. E aí vocês conhecem a história. Uma outra passagem interessante também que relata isso, está lá em Josué, capítulo 7, vou ler com vocês, versículo 20 e 21. Tem um cidadão chamado Acã, e até a Neuza falou de manhã hoje que foi o primeiro pecado registrado da terra prometida. Depois que o povo entrou na terra prometida, foi o primeiro pecado. Deus falou para eles, para que eles fizessem guerra e conquistassem a terra, e Deus deu uma ordem para que eles não pegassem nada, nenhum despojo, absolutamente nada de um povo específico. Mas Acã diz que ele foi e ele viu umas coisinhas legais e ele resolveu pegar, e aí ele foi descoberto. Lá em Josué capítulo 7, verso 20 e 21, tem o relato de Acã. Diz assim: Acã respondeu, porque ele foi questionado, e Acã respondeu e disse: sim, eu pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Vou contar o que fiz. Entre as coisas que pegamos, vi uma bela capa da Babilônia. O que ele viu? Uma bela capa. Ele viu. Vi também 200 barras de prata e uma barra de ouro que pesava mais ou menos meio quilo. Fiquei com tanta vontade de ter aquelas coisas que guardei para mim. Estão escondidas, enterradas na minha barraca, e a prata está por baixo. Aqui é um relato que poderia ser qualquer um de nós. Quando nós desejamos, quando os nossos olhos cobiçam aquelas coisas que Deus não está nos dando, coisas que
não dizem respeito à vida de Deus em nós, mas que nós olhamos e nós gostamos, e aquilo entra no nosso coração e nós começamos a cobiçar e a desejar, e começamos a flertar com o mundo e com tudo aquilo que o mundo tem para nos oferecer. Davi teve consequências terríveis na vida dele por causa desse pecado. Acã, nem se fala, depois você lê a história que aconteceu com ele. E o terceiro tripé do mundo, quando João fala para nós não amarmos o mundo, ele fala sobre a soberba da vida, que é literalmente a presunção arrogante, a exibição vaidosa, né? É aquela coisa da fama, né? Aquela coisa do poder, da fama, de ser o cara, de estar em evidência. É a soberba da vida. E o diabo usa de novo essa mesma estratégia com Jesus no deserto, quando diz para ele: você não é o filho de Deus? Então suba aqui, se jogue aqui desse pináculo, que com certeza quando você jogar aqui, os anjos virão e te pegarão, e você não vai machucar nada, porque você é o filho de Deus. Faça aqui uma exibição, faça aqui, né? Mostre o quanto você é poderoso, né? Mais uma forma do mundo nos pegar, nos enganar. Queridos, a Bíblia diz que nós podemos vencer o mundo. Amém? Nós podemos vencer a nossa natureza humana, nós podemos vencer a cobiça dos olhos, nós podemos vencer a soberba da vida. Podemos dizer não e resistir às propostas e influências do mundo. Fala para o teu irmão: você pode dizer não, em nome de Jesus. Em Tiago, no capítulo 4, versos de 7 a 10, ele dá uma receita para nós infalível. Se você está em Cristo e você quer vencer o mundo, Tiago fala para você assim: portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Amém, queridos? Olha que receita boa. Obedeçam a Deus. Uma outra versão diz: sujeitai a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores, limpem o coração, hipócritas, fiquem tristes, gritem, chorem, mudem as suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza, humilhem-se diante do Senhor e Ele os colocará numa posição de honra. Ou seja, Tiago está dizendo, querido, para você vencer o mundo, a primeira coisa que você precisa fazer é se sujeitar a Deus, é obedecer a Deus. E em segundo lugar, você deve dizer não e resistir a todas as tentativas, propostas, influências que o mundo trouxer para você. Amém? Amém. Então eu preciso estar... Tiago fala, cheguem perto de Deus. Busquem a Deus. Queiram estar perto, queiram ter intimidade com Ele. E Ele vai chegar perto de vocês. Vocês vão ser revestidos do poder de Deus. E através do poder de Deus, vocês vão poder resistir a toda forma, flerte, toda tentativa de aproximação do mundo, ou das propostas do mundo para a nossa vida. Lá em 1 João capítulo 5, tem um texto também muito emblemático, assim, é uma afirmação tremenda de João. 1 João 5, de 1 a 5, ele diz assim: todos aqueles que creem que Jesus é o Messias são filhos de Deus. E quem ama um pai, ama também os filhos desse pai. Nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de obedecer, porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Assim,
Com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Amém, queridos? Então, irmão, nós podemos vencer o mundo. Agora pergunta para ele assim: nós quem? Nós quem, queridos? Todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus pode vencer o mundo. Amém? É a promessa de Deus para mim e para você. Deus nos capacita para nós vencermos o mundo. E é lindo aqui porque João ele faz uma observação interessante. Ele diz assim: amar a Deus é obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Fala para o irmão assim: não é difícil. Cabra safado, olha bem no olho dele. Cabra safado. Não é difícil obedecer os mandamentos de Deus. É lindo isso. E João diz por que não é difícil. Porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Significa, queridos, que o que Deus pede de nós, essa ruptura com o mundo e o andar com Ele e o viver uma vida agradável, Ele não é difícil. Não é difícil. Se você estiver vivendo uma vida perto dele, se você estiver revestido pelo poder de Deus, se você estiver andando pelo Espírito de Deus, então você vai ver que esta é uma vida natural, é uma vida que ela flui, ela é orgânica, ela acontece porque você quer de fato viver uma vida agradável a Deus. Então não é difícil. Muitas vezes as pessoas criam esse sofisma e elas acham: é tão difícil viver a vida cristã, parece que é um negócio, parece que a pessoa está andando com uma bola, aquela bola de, não é de Tech Fit não, programa, aquelas bolas de ferro, de prisioneiro, aqueles filmes antigos, sabe? Parece que está carregando um fardo, parece que está carregando um peso, parece que a vida cristã é algo impossível de viver, difícil. Queridos, João está dizendo que é fácil. Amém. Então nós temos que mudar essa mentalidade, temos que quebrar esse sofisma, esse paradigma de achar que a vida com Deus é difícil. Não! O salmista diz: na tua presença há delícias eternamente. Tu me mostras o caminho da vida e na tua presença há delícias eternamente. Queridos, a vida cristã é uma vida prazerosa. É o autor da vida em nós e a vida de Deus em nós, sendo derramada todo o tempo. Amém. Não é essa vida arrastada. Glória a Deus. Manda mais fogo aí, Jesus. Essa eu não combinei com as crianças, aí já foi coisa delas mesmo. Amém, amados? Fala para o teu irmão: não é difícil. Quebre-se você, não é difícil. Em nome de Jesus. Amém? Não é difícil, é uma escolha que eu faço em Deus. Eu quero te amar, Senhor, eu quero viver segundo a tua vontade. Me enche com a tua presença, me enche de delícias eternamente, que eu nunca mais vou querer saber do mundo. Que o mundo não tem nada para mim, só o Senhor pode saciar a fome, a sede do meu coração. Então quanto mais eu me encho de Deus, mais eu venço o mundo todos os dias. Você pode vencer o mundo, querido. É promessa de Deus para você. Amém? Você pode vencer a mentira, o engano desse mundo. Amém, queridos? Porque o diabo é o pai da mentira, tanta engano nesse mundo. Você pode vencer esse relativismo. Nós vivemos numa geração pós-moderna que vive tudo é relativo. Já dizia o sábio: vai chegar um dia em que nós teremos que provar que a grama é verde. E já chegou esse dia, queridos, porque hoje a grama ela é a cor que a pessoa quer que seja. A grama é amarela, a grama é pink, a grama é sei lá que cor que é, porque eu escolhi, essa é minha verdade. Vai se tratar.
Porque nós vivemos como num lamaçal, não há nada mais seguro, não há nada mais absoluto, tudo é relativo. Nós podemos vencer esse relativismo na verdade que é Cristo, ela é absoluta. A verdade não é um ponto de vista, a verdade é uma pessoa, é Cristo Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Ele. Nós podemos vencer a soberba e o orgulho desse mundo. Nós podemos vencer, queridos, vivendo em humildade. Podemos vencer a avareza, a ganância, que é um Deus desse mundo. O dinheiro é um Deus desse mundo, queridos. Nós podemos viver livres dessa escravidão do dinheiro, sendo generosos, pessoas que não são escravas do dinheiro e da ganância. Nós podemos vencer a sede do poder e fama, que é o que o mundo quer nos oferecer. Nós podemos vencer a idolatria, que é tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Você pode vencer, queridos. Há poder em você. Nós podemos vencer toda a impureza sexual, adultério, todos esses pecados relacionados à sexualidade, ao caráter. Há poder em Deus, você pode vencer e viver uma vida de pureza. Podemos vencer essas ideologias malditas, amém, que têm surgido o tempo todo. Amém. Malditas, eu acho que elas vêm do lugar mais fundo do inferno. Se o inferno tiver porão, vem de lá. Ideologias destruidoras estão acabando com as pessoas. Podemos vencer a incredulidade, podemos vencer o materialismo, o consumismo que tentam nos enganar, dizendo que o nosso valor está naquilo que nós temos, não em quem nós somos de fato. Então nós ficamos consumindo para sermos alguma coisa, para termos algum valor. Não, queridos, o teu valor está em Cristo. Você pode vencer isso na tua vida. Você pode vencer a corrupção, você pode vencer o egoísmo, você pode vencer a impiedade. E olha, meu Deus, essa lista vai. Amém. Glória a Deus. Há poder no nome de Jesus para nós vencermos, amém, todas essas coisas. Amém, queridos? Amém. João capítulo 17, versos 14 a 17, diz assim: a oração de Jesus é uma oração linda. Depois, se você quiser ler o capítulo todo de João 17, a oração sacerdotal, onde ele intercede pelos seus discípulos, onde ele ora por nós também, para aqueles que ainda haveriam de crer. E no momento dessa oração ele diz assim: eu lhes dei a tua mensagem, mas o mundo ficou com ódio deles, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Amém, queridos? Fala para o teu irmão: eu não sou desse mundo. Por isso eu sou meio estrelinho assim. Né? Não é, Val? Você é meio estrelinho assim. Nós somos extraterrestres. Nós não somos desse mundo, portanto, somos além desse mundo. Amém, queridos? Amém. Jesus ora pelos seus discípulos e ele pede uma coisa para o Pai. Ele fala: eu não peço que você tire eles do mundo, mas guarde eles do maligno, porque o mundo jaz no maligno. Nós não temos mais parte com o mundo. Nós estamos nesse mundo, mas nós não vivemos mais segundo o curso deste mundo. Jesus falou: como eu não sou desse mundo, eles também não são. Amém, queridos? Um ótimo termômetro para você saber o quanto você vive neste mundo, é saber quão estranho você se sente vivendo aqui. Amém? Se você se identifica muito com o mundo, alguma coisa está errada. Se você flerta muito com esse mundo, se você não tem crise. Quem tem crise aqui? Vamos fazer terapia. Segunda-feira. Segunda-feira tem sala de apoio para os extraterrestres que estão em crise. Esse mundo está perdido, galera. Às vezes eu olho,
Às vezes eu ligo a televisão, eu fico olhando aqueles noticiários, eu fico pensando, meu Deus, onde eu estou vivendo? Que mundo é esse? Que loucura! Os assuntos, as pautas, os temas são tão absurdos, são coisas, sabe, parece que eu não sou daqui. A minha agenda é outra. É tudo diferente. O mundo ficou com ódio deles porque eles não são desse mundo. Querido, se você é muito cool, assim, a galera gosta de você, a galera é muito irritada, uma coisa não está errada. Se você está assim, porque você já foi. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque apesar de estarmos aqui, nós não somos aqui. Nossa relação com o mundo é uma só: salgar e iluminar. Sejam sal da terra e sejam luz do mundo. Essa é a minha única proposta com o mundo. Eu não tenho mais nenhuma relação com eles, a não ser relevante a ponto de salgar essa geração sem gosto, sem vida, ou então trazer luz para um mundo em trevas. Amém, queridos? Seja um extraterrestre, seja um cara estranho, fique feliz se alguém te encher as paciências por causa da sua fé em Jesus. Eu ia falar outra coisa. Essa palavra de paciência, né? Fique feliz se você no trabalho foi perseguido por causa da sua fé. Fique feliz se você entra no ambiente e as pessoas param de falar besteira porque você chegou e o teu ouvido não é perigo. Fique feliz porque as pessoas se incomodam de falar coisas estranhas na tua presença porque sabem que você tem caráter, porque sabem que você é diferente. Amém, queridos? Amém. Agora, se você entra num lugar e não faz a menor diferença, as pessoas continuam falando a mesma besteira, é porque talvez você faça parte dessa besteira também. Tanto faz, você está lá, não está, não faz a menor diferença. Não é para isso que Deus te chamou, queridos. Que você seja conhecido por ser um homem de fé, uma mulher de fé, alguém que ama o Senhor acima de todas as coisas. Amém, queridos? Amém. Deus te chamou para uma vida de santidade. Deus te chamou para uma vida longe do mundo. Lá em 1 João capítulo 5, versos 18 e 19, João ele fala: sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando, porque o Filho de Deus os guarda, e o maligno não pode tocar neles. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Amém, queridos? Sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando. Ou seja, nós somos chamados para uma vida na presença de Deus, nós somos chamados para uma vida que agrada a Deus. Então nós não temos mais parte com o mundo, nós não temos mais prazer no mundo. E eu oro a Deus para que você não se torne um imprestável. Eu já fui um imprestável, e é terrível essa posição. Aí você pode se perguntar assim, mas o que é ser um imprestável? Ser um imprestável é uma situação onde você está em cima do muro. Aí o que acontece com você? Se você já conhece a verdade, você não consegue mais pecar gostoso. Não é, pessoal? Tem algum irmão aqui que pega gostoso ainda? Levanta a mão aí que nós vamos orar. É provável,
arriscaria dizer que se você nasceu de novo, que você conhece a verdade, você não consegue mais pecar gostoso. Portanto, você não presta mais para pecar. Porque você não consegue dizer assim, eu vou enfiar o pé na jaca hoje. Não vai, sabe por quê? Porque depois você vai ter uma crise de consciência. Porque você vai saber que você está desagradando a Deus, que você está indo por um caminho que não agrada a Deus, vai trazer um peso, vai trazer culpa, vai trazer uma série de coisas, porque você sabe, então você não presta mais para pecar. O pior problema, galera, do Evangelho é esse. Para quem está em cima do muro. Você não presta, mas aquilo que te dá prazer não te dá mais. Você até quer, você até deseja, mas você não consegue mais viver aquilo. Mas por outro lado, você também quer viver uma vida para Deus, você quer servir a Deus, mas porque você está em cima do muro, o diabo te acusa também. E aí você também não consegue servir a Deus, você também fica imprestável. Aí você não presta mais para pecar, você não presta mais para servir a Deus, você vira um imprestável. Eu já fui um imprestável, então eu falo disso com muita propriedade. É o pior lugar para se estar no mundo espiritual, em cima do muro. Fala para o teu irmão, em cima do muro. Não é lugar para você, porque nesse lugar você se torna um imprestável. Então o que você tem que fazer? Descer do lado certo, né, pessoal? Do lado certo do muro. Dizer, Senhor, quer saber? Eu não quero mais ser um imprestável. Eu quero viver uma vida que te agrada. Eu quero vencer o mundo. Eu quero experimentar o teu poder na minha vida, porque eu entendi a tua verdade. Eu quero viver a tua verdade. Aquele que é nascido de Deus pode vencer o mundo, queridos. Guarde isso para você, a promessa de Deus para a tua vida. Você pode vencer o mundo. Você não vai ser escravo mais do mundo. Você não vai ser mais refém do mundo. Você não vai ficar vivendo com o mundo como um fantasma que te persegue, como uma assombração que vai puxar o teu pé à noite. Olha, eu estou aqui, o mundo. Não, querido. Vai vencer pelo poder de Deus. Vai viver uma vida cheia da presença de Deus. Ser feliz, ser bem-aventurado. Uma mulher de Deus, um homem de Deus. Viver as promessas dele, viver os sonhos dele, viver os planos de Deus. Você não vai ser mais um emprestado, você vai ser um homem revestido pela graça e pelo poder de Deus. Essa é a promessa de Deus para você. Amém? Então fala de novo com o teu irmão, você pode vencer o mundo. Amém? Glória a Deus. Eu ia terminar aqui a mensagem, mas aí eu pensei assim, pode ser por acaso que algumas pessoas que estão ouvindo essa mensagem, que vão ouvir essa mensagem, pode ser que elas estejam pensando assim, nossa, que massa, mas minha vida está uma desgraça. Nossa, eu posso vencer, mas eu só estou perdendo. Só estou tomando de 7-1 do mundo. Só goleada. Eu me sinto fracassado. Eu não queria que você saísse daqui com esse sentimento de que, nossa, eu posso vencer o mundo, mas eu sou um imprestável. Eu sou um fracasso porque eu vivo pecando, eu vivo caindo, eu não tenho força, eu acho que não vai dar, eu estou sempre me dando desculpa, sempre me justificando, estou sempre sendo acusado pelo diabo, pela minha consciência. E eu não queria que você saísse daqui assim. E você não vai sair daqui assim. Amém. Amém, queridos? Porque é uma promessa de Deus que você pode vencer o mundo. Mas talvez você esteja ainda vivendo uma fase da tua vida, um momento da tua vida, que você não sinta isso, que você ainda não vivenciou isso de uma maneira plena na sua vida. Eu quero dizer para você, queridos, que o nosso Deus é um Deus de graça e de misericórdia. Fala para o teu irmão, o nosso Deus é um Deus de graça e misericórdia. O que isso significa? Significa que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer em que alguém morra no seu pecado.
Deus não tem prazer, queridos. O prazer de Deus está em que a gente possa viver. O prazer de Deus está em que a gente possa se arrepender. O prazer de Deus está em que a gente possa mudar de vida. Deus não tem prazer. Deus não fica apontando, ai, caiu. Ele não fica apontando ele para a tua cara, ele não fica te espizinhando, ele não fica esfregando o teu pecado na sua cara. Deus não é esse o nosso Deus. Deus não tem prazer nisso. Então entenda, queridos, que o olhar de Deus para você é um olhar de graça e de misericórdia. A Bíblia diz: o justo, ainda que caia 7 vezes, ele não ficará prostrado. Porque poderoso é Deus para te pegar pela mão, para te levantar e para te fazer caminhar de novo. Se existe arrependimento genuíno no teu coração, existe misericórdia, existe perdão dos teus pecados. Amém, queridos? Tem um texto em Ezequiel, capítulo 33, versos 10 e 11, que eu acho lindo. Depois você pode ler o texto todo, onde Ezequiel ele revela o coração de Deus com relação a Israel. E ele fala assim: o Senhor me disse o seguinte, o profeta Ezequiel dizendo, ele fala: homem mortal, repita aos israelitas o que eles andam dizendo. Os nossos pecados e maldades são um peso para nós. Estamos nos acabando. Como podemos viver? Olha o que Deus diz: diga-lhes que juro pela minha vida que eu, o Senhor Deus, não me alegro com a morte de um pecador. Eu gostaria que ele parasse de fazer o mal e vivesse. Povo de Israel, pare de fazer o mal. Por que é que vocês estão querendo morrer? Depois o texto continua, que revela o coração de Deus com relação a Israel. Ele não estava feliz, ele não fica feliz, ele não tem prazer em ver você cair. Nosso Deus é um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de misericórdia. Então eu quero dizer para você, não importa quantas vezes você caiu, há um lugar onde você encontra graça e misericórdia para a tua vida. Lá em Hebreus, no capítulo 4, versos 14 a 16, um texto lindo. Eu quero encerrar com essa palavra que nos coloca num lugar de esperança para nós. Hebreus 4, de 14 a 16, a Bíblia diz assim: portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Amém, irmão? A palavra de Deus diz que nós podemos entrar com segurança neste lugar da habitação de Deus. Queridos, não importa como esteja a sua vida, Deus te chamou para você vencer o mundo, sim, a promessa de Deus, e eu creio de todo o meu coração que você vai andar como um vencedor. Mas se hoje você está vivendo uma fase difícil na tua vida, se você tem sofrido mais derrotas do que vitórias, não importa, queridos, vá, entre com confiança, chegue perto do trono divino, porque lá você vai receber graça e misericórdia sempre que você precisar, porque o teu Deus é um Deus de amor, é um Deus que te ama, é um Deus que tem prazer em te levantar, em te restaurar, em te dar esperança de novo. Amém, amados? Amém. Há um lugar de esperança para nós, porque o nosso grande sacerdote Jesus, Ele conhece e compreende todas as nossas fraquezas. Ele sabe tudo que você passa, Ele conhece tudo aquilo que habita o teu coração, Ele sabe das suas dificuldades, Ele sabe dos seus temores, dos seus medos, Ele sabe porque Ele viveu, e Ele conhece tudo aquilo que você está passando, então Ele te entende. Fala para o teu irmão assim: eu tenho um Deus que me entende. Amém, queridos? O teu Deus te entende. O teu Deus não quer pisar na tua cabeça como se você fosse uma minhoca.
uma formiga, como se você fosse qualquer coisa. Não, Deus, esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é um Deus que entende as nossas fraquezas, Ele conhece, Ele sabe o que habita na nossa alma, e o coração dele é cheio de graça e de misericórdia, queridos. Então, levanta a tua cabeça, respira fundo, creia que Deus tem um tempo novo para você. Pode ser que você tenha perdido até aqui, mas quem sabe daqui para frente você vai começar a vencer. E nada é melhor do que uma vitória após a outra, amém, queridos? Uma conquista após a outra, e experimentar o poder de Deus se manifestando na tua vida. Você pode vencer o mundo. Estou em Cristo. O que eu posso esperar agora? Você pode esperar, porque a promessa de Deus para mim e para você, uma grande vitória sobre o mundo, pelo poder de Deus em nós, em nome de Jesus. Feche os teus olhos e vamos orar. Aleluia. Pai amado, eu te louvo, Senhor, por essa palavra tão poderosa, tão viva, por essa palavra tão necessária para as nossas vidas, Senhor, porque nós estamos nesse mundo, mas nós não somos deste mundo. Eu te louvo, Deus, porque o Senhor nos tirou deste lugar. Eu te louvo porque o Senhor mudou o nosso ambiente. Saímos das trevas e vamos para a luz. O Senhor mudou a nossa realidade de inimigos de Deus para amigos de Deus. Mudou a nossa condição de condenados para redimidos, perdoados, justificados. O Senhor nos deu um lugar na tua presença. Hoje nós temos a tua vida em nós, Senhor, e eu te louvo porque eu sei que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E pelo poder do nome de Jesus Cristo, nós podemos nos levantar e vencer o mundo, vencer a nossa natureza humana, vencer a cobiça dos olhos, vencer a soberba da vida. Estas coisas vêm do mundo e nós não temos parte com essas coisas, Senhor. Enche-nos com o teu Espírito, enche-nos com a tua vida, Senhor. Renova-nos a tua presença, Deus, em nome de Jesus. Se há alguém no nosso meio, Pai, que está cansado, se sente acusado, tem experimentado derrotas após derrotas, Senhor, eu oro, Deus, em nome de Jesus. Tua palavra diz ainda que o justo caia 7 vezes e não ficará prostrado. Eu oro, Deus, levanta esses irmãos pelo poder do nome de Jesus Cristo, Deus. Firma os pés deles sobre a rocha, Deus. Abre um caminho no meio do mar, mostra para eles a tua vida, Senhor. Renova a esperança deles. Quebra os grilhões, despedaça as cadeias, Senhor. Ah, Jesus, tu és a nossa vida. Tu disseste: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E esta vida é que nós queremos viver. Não mais aprisionados pelo mundo, não mais reféns do mundo, não mais reféns de nós mesmos, da nossa natureza, mas cheios do teu Espírito, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, visita os corações, Espírito Santo de Deus. Visita o coração de cada irmão que entrou aqui nessa noite. Visita os corações daqueles que estão na live, Senhor. Daqueles que se encontram angustiados no seu espírito, na sua alma, Senhor. Com uma sensação de derrota, com uma sensação de que não podem, não conseguem, Deus. Enche eles de poder, Deus, em nome de Jesus. Coloca dentro deles um espírito de fortaleza inabalável, Deus, de uma certeza de que eles são mais do que vencedores em Cristo Jesus. De que eles podem sim vencer o mundo, o mal, que eles podem vencer o príncipe deste século. Ah, Senhor, nós queremos andar em vitória, Senhor, nós queremos andar de cabeça erguida, com uma consciência limpa, Senhor, vivendo uma vida agradável a Ti, Deus, em nome de Jesus. Eu quero abençoar os meus irmãos, abençoar essa comunidade, Deus, que seja uma comunidade de gente que anda em vitória, Senhor. Ah, Deus, um
um povo que morreu para si mesmo e se encheu com a tua vida, Senhor. Em nome de Jesus, faz a tua obra, completa a tua obra em nós, Senhor. Eu te peço em nome de